Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estaremos dando continuidade na disciplina de clínica cirúrgica. Agora estarei dando uma introdução de clínica de centro cirúrgico para vocês. Vocês ainda terão uma disciplina de centro cirúrgico, então aqui só uma introdutória para vocês terem noção, tá? Lembrando que as clínicas cirúrgicas e centro cirúrgico são algo anexo, tá? Um precisa conversar com o outro e assim por diante, tá? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da cirurgia propriamente dita? Tá? O tratamento cirúrgico é uma das formas terapêuticas utilizadas pelo médico no tratamento de doenças, tá? Entre outros. Tá? A cirurgia, através de técnicas manuais, tá? Instrumentais, procura. O que ela procura? Remover foco de infecção, ou seja, por exemplo, no pé diabético, a gente tem uma infecção, uma lesão local com uma infecção, a gente precisa remover esse local, esse foco de infecção, para curar a pessoa, para que isso não evolua para uma sepse e, consequentemente, a morte da pessoa. Tá? Remoção de órgãos doentes, então, quando tem uma apendicite, ou seja, uma inflamação secundária à infecção do apêndice tifoide. A gente precisa remover essa parte desse órgão, tá? Para poder recuperar. Então, a gente faz remoção desse órgão doente. Né? Restaurar a função alteradas do organismo e os transplantes, tá? Então, a gente também faz a remoção, melhor dizendo, ou então restaura a função alterada de algum órgão, de alguma coisa que está prejudicada por algum motivo. E no caso, por exemplo, quando a pessoa perde a função de algum órgão, fazer transplante do próprio órgão ou de tecidos. Tá? Vamos dar uma introdutória na questão da história por trás do centro cirúrgico, tá? Na história das civilizações, através de documentos antigos, encontramos relatos de procedimento cirúrgico, como correção de fratura, tratamento de ferida, trepanação. Havia muitos obstáculos para realizar tais eventos, entre eles a dor, a hemorragia e a infecção. Lembrando que nessa época ainda não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje sobre os fármacos, sobre os micro-organismos, pela própria anatomia mesmo. Então, assim, dificultava muito a questão de fazer o controle de dor, de hemorragia, de infecção. Tá? Os egípcios conseguiram realizar circuncisão cirúrgica e cirurgia oftalmológica 4.000 anos antes de Cristo. Na Babilônia, em 2.242 anos antes de Cristo, o rei Rambai estabeleceu a legislação severa aos cirurgiões, os quais eles eram castigados se errassem. Então, o rei Amburai, ele colocou penalidade severa em cima dos cirurgiões que cometesse algum erro cirúrgico e aí, consequentemente, a morte dos pacientes. Na Grécia, no século 6 ou 5 a.C., apareceram as escolas médicas. A mais importante foi a escola de Hipócrates. Tá? Ele traçou normas éticas e deu a medicina espírito científico, pois ele defendia o uso da água fervida para irrigar feridas, ou seja, uma água que seria o equivalente, mas não é o equivalente à água destilada hoje, ou próximo ao soro fisiológico. Tá? Então, seja uma água que teria quase zero micro-organismo. Então ele deu esse olhar mais científico, pensando nas infecções que tinha na época. Tá? Na Roma, cirurgiões grego, Galiano, de 131 a 210 depois de Cristo, utilizou técnicas avançadas para sua época, pois fervia o instrumental cirúrgico antes da cirurgia. Tá? Então eles pensaram nessa questão de esterilização do material cirúrgico para fazer a técnica em si, para assim garantir uma segurança
e também evitar as infecções. Tá? Com a queda do Império Romano, deu-se a construção de centros culturais e a separação do Oriente Médio e Ocidente, e, consequentemente, um grande atraso na profissão médica. No fim da Idade Média, o cirurgião voltou a evoluir, destacando-se grandes cirurgiões como William, o André Vascellos, e são considerados um dos precursores do estudo da anatomia, esses médicos cirurgiões aqui. Tá? A cirurgia evoluiu dentro de 3 princípios. Tá? Então, assim, o controle de infecções, visto que na antiguidade infecções é o que mais matava, tá? E os antibióticos relativamente são novos, né? São poucos anos que surgiram aí, então nessa época tinha grande preocupação, pois as pessoas morriam muito de infecções, principalmente em ato cirúrgico. Controle de dor, visto que esses fármacos anestésicos atuais não existiam na época, tá? Eram poucos anestésicos que eram usados, então tinha a questão da dor, então assim, ela evoluiu no controle da dor, né? E no controle da hemorragia, né? São, na verdade, 3 grandes pilares que até na atualidade a gente sempre prevê a questão do controle da infecção, controle da dor e controle da hemorragia. Tá? O controle da infecção, gente, em 1818 a 1865, o Semmelweis instituiu como medida preventiva a lavagem das mãos para prevenir infecção, embora nada se soubesse sobre os micro-organismos patogênicos, pois nessa época ainda nem o microscópio não era desenvolvido, não existia ainda, então não se conhecia a questão dos micro-organismos, principalmente os micro-organismos patogênicos. Tá? Em 1854, o Louis Pasteur consolidou definitivamente a ideia da putrefação, tá? E a fermentação, destruiu a doutrina da geração, descobriu a doutrina da geração espontânea das bactérias e demonstrou o papel das mesmas como patogênicas, ou seja, as bactérias, os micro-organismos patogênicos em cima que causavam doenças e infecções nas pessoas. Tá? Em 1867, Sylvester conjugou a descoberta de Sylvius e as Pasteur, e iniciou o uso de substância antisséptica a fim de prevenir infecção operatória. Tá? Em 1872, aconteceu o aparecimento do microscópio, facilitando os estudos da microbiologia e trouxe os avanços no controle da infecção no pós-operatório, pois começou-se a conhecer os micro-organismos, conseguiu-se visualizar o micro-organismo, e com isso começou-se a dar o entendimento desse micro-organismo nas infecções. Tá? Nelber instituiu o uso do avental cirúrgico, tá? O Van Bedman introduziu a esterilização a vapor, ou seja, nessa época, em 1896, já começaram a se pensar na questão da esterilização do material, do instrumental. Em 1997, o Alsterder introduziu as luvas de borracha no ato cirúrgico, tá? Assim prevenindo também tanto a contaminação do cirurgião quanto do paciente. Nessa época ainda, anterior a essa época, gente, as cirurgias ou qualquer tipo de procedimento era feito na mão nu, ou seja, feito na mão, não tinha nenhum equipamento de segurança como a luva para nos proteger. Tá? Em 1891, Schimbuski padronizou a antisepsia das mãos, ou seja, lembrando de novo a importância das mãos, teve até
começou nesse ano se pensar na padronização da antisepsia das mãos, tá? O Roentgegen descobriu o raio-x, tá? Então aqui um grande avanço nas cirurgias e também na clínica, tá? O que facilitou o desenvolvimento da cirurgia, tá? Porque conseguiu-se observar alguns órgãos, principalmente órgãos mais densos, por meio do raio-x, né? O Van constituiu o uso das máscaras, tá, para reduzir assim também a infecção no pós-operatório, visto que a respiração do cirurgião ou de outros que estão na sala cirúrgica poderia contaminar a ferida cirúrgica. Tá? Quanto ao controle da dor, tá, os avanços no controle da dor começaram a partir de 1777, quando Priestley descobriu o óxido nitroso, tá? O gás óxido nitroso, né? Que começou a ser utilizado para anestesia. Em 1846, Norton anestesiou um paciente com um éter e foi o primeiro uso reconhecido da anestesia para a cirurgia, tá? Atualmente tem uma variedade de agente anestésico e bastante grande, tá? E um método de administração diverso. Então, ou seja, a gente tem vários anestésicos, agente anestésico aí no mercado e os métodos, as vias de administração são vários aí. Então, a gente consegue fazer um bom controle da dor atualmente, tá? Quanto ao controle da hemorragia, os métodos para interromper o fluxo sanguíneo desenvolveram-se muito cedo, começando com a pressão digital, em seguida cauterização, ou seja, queimava ali o local e fazia cauterização dos vasos, e depois a utilização de material para amarrar as extremidades do vaso, ou seja, tipo uma técnica de sutura dos vasos. Tá? O Halsted descobriu um modo importante para a cirurgia moderna, fazendo relação entre a técnica cirúrgica e a cicatrização de ferimentos. Deu ênfase à manipulação dos tecidos, e executou ligadura fina, delicada dos vasos, ou seja, uma técnica pode ser, se dizer, rudimentar, mas uma técnica de sutura dos vasos. Né? Além do que já foi citado, descobriram também, para o progresso da cirurgia, outros avanços científicos, tá? Melhores conhecimentos da fisiologia, da própria anatomia, os cuidados pré e pós-operatórios, entre outros. Tá? A farmacologia começou a andar de encontro com esse novo tratamento, assim, vamos dizer. Tá? Todos esses aperfeiçoamentos tornaram-se obrigatórios a centralização das atividades cirúrgicas em um só local do hospital. Assim, criou-se a unidade centro cirúrgico, tá? Dentro do hospital, cujo objetivo é proporcionar as mais perfeitas condições para realizar a intervenção cirúrgica. Tá? Então, o centro cirúrgico é um ambiente mais perfeito possível que pode se ter, um ambiente controlado para fazer um procedimento cirúrgico, garantindo assim a segurança do paciente e de todos, vamos colocar. Né? Quanto à classificação do tratamento cirúrgico, gente, a gente tem a evolução da ferida, né? Que no caso a terapêutica cirúrgica depende da evolução da lesão, pode ser classificada de emergência, ou seja, cirurgia de emergência. O tratamento exige atuação imediata, rápida, por tratar-se de uma situação crítica. Por exemplo, uma hemorragia interna, uma grande hemorragia interna. Né? De urgência, ou seja, cirurgia de urgência, o tratamento exige atuação imediata, tá? Podendo aguardar algumas horas, ou seja, embora precisa ter uma intervenção meio rápida, gente, aqui a gente consegue fazer que o paciente aguarde algum tempo
ele não estar ainda correndo risco de vida, tá? Então, por exemplo, um exemplo claro disso é a obstrução intestinal. Tá? O eletivo, tá? Tratamento cirúrgico que pode aguardar a ocasião mais propícia, ou seja, vai ser agendado e essa agenda será no momento mais propício para que ocorra. Um exemplo dessas são hernias simples, varizes, membros inferiores, cirurgia plástica para estética e por aí vai. Tá? Quanto à finalidade, gente, de acordo com a finalidade do tratamento, podemos ter outras classificações, como paliativo, ou seja, visa compensar distúrbios orgânicos, melhorando as condições do paciente ou alívio da dor. Tá? Radical, que é a remoção total ou parcial do órgão. Tá? Plástico, que tem a finalidade estética ou corretiva. Tá? Aqui temos nossa referência, a gente utilizou a apostila. Lembrando, gente, que eu vou enviar isso dirigido. Vocês devem assistir às aulas e fazer estudo dirigido e entregar num tempo estipulado.